galera, seja bem-vindo aqui ao canal da Lemonade School. Esse aqui é um canal que serve de educação complementar para os nossos alunos, seja no formato presencial ou até mesmo online, mas também serve aí de um canal público, né, para difusão e até troca de experiência em relação à gestão de negócio, marketing e plataformas digitais, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Employer Branding, tá? Mas antes não esqueçam aí de seguir o canal também e de acionar o tal sininho aí para que vocês possam ser informados aí de novos conteúdos semanalmente ou até quinzenalmente, tá bom? Aí vocês podem acompanhar boas novidades que a gente acaba colocando aqui e que são provenientes normalmente de dúvidas, né, e do contexto ali praticado dentro de sala de aula. Beleza, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre Employer Brand Stories, tá? Ou seja, histórias de Employer Brand. Isso é uma técnica muito utilizada principalmente pelos profissionais de Talent Acquisition, onde eles precisam criar normalmente um script, né, ou pelo menos contar um pouco do projeto que eles estão envolvidos quando eles estão ali à procura de profissionais, principalmente talentos e às vezes talentos que são em relação ao poder técnico, né, ou até mesmo o formato lá do T-shape, que são talentos difíceis de vocês conseguirem atrair e inclusive também fazer uma boa captação com qualidade, não só para a empresa, mas também para o talento. Então, quais são as dicas aqui de vocês criarem o que a gente pode chamar aqui de uma boa história, pelo menos uma boa condução ali dentro do contexto de Employer Brand, para que você possa, não vou chamar aqui convencer, mas para que você pelo menos possa reter muito a atenção desse candidato e ele possa refletir em relação a fazer parte, né, do grupo de talentos que a sua empresa tem. Muito bem, então aqui eu vou estruturar essas nossas dicas em literalmente 4 partes, tá? Então assim, para que você possa construir uma boa história, né, para o seu candidato, para o seu futuro candidato, essa boa história, até pegando uma prática de jornada do herói, ela tem que ter primeiro um ar de empatia, ou seja, o candidato ele precisa entender claramente que você compreende o lado dele e quais são as necessidades que ele possui, tá? Até para que ele entenda o porquê que você está chamando ele ali. Então, empatia, né, essa coisa de ter uma empatia em relação ao ecossistema de vida desse candidato é muito importante. Dentro dessa história, você precisa criar um momento que seja relacionado à afinidade, ou seja, a partir do momento que o candidato entendeu que você conhece ele, existe uma parte onde você vai claramente fazer quase um input de emoções. Você vai tentar criar uma conexão emocional trazendo o contexto da empresa para ele, para que ele se sinta emocionado, pelo menos motivado em participar daquele processo, ou até mesmo participar do quadro de colaboradores da empresa. Quando você consegue criar essa empatia e essa conexão emocional, a gente tem um negócio que a gente chama de mudança ou de challenger, desafio, onde nessa história você precisa mostrar para ele que existe um desafio e para que a gente consiga quebrar ou pelo menos conquistar esse desafio, a gente precisaria de um profissional como ele com as qualidades e habilidades dele. Então, esse aspecto da mudança como um refreshment, né, como algo que seja não um desafio negativo, mas um challenger muito positivo, ele precisa estar dentro desse contexto da história, até para que ele entenda que não exista ali, por exemplo, um upgrade vertical em relação à carreira, nada disso, mas exista também algo de ruptura e inovador em relação à vinda dele, ou pelo menos ao contexto que ele vai trabalhar dentro dessa empresa, tá? E como quarta dica, que eu pelo menos vamos chamar aqui de building blocks, né, como quarto momento, a gente pode falar do conflito, tá? O que é esse conflito? Pô, toda história, a gente chama lá, toda a jornada do herói, ela acaba tendo, obviamente, um conflito, né? Você se identifica com o herói, você entende quais são as habilidades, qual que é o grande desafio, mas, obviamente, todo grande desafio, ele vem atrelado, assim como qualquer produto, né? Vem atrelado algumas dores, tá? Essas dores é muito importante, aqui mora o que a gente chama da essência da verdade, né? É muito importante que claramente o Talent Acquisition, né, ou a liderança que está conduzindo um processo ali, ela exponha essas verdades, né, e mostre claramente quais serão as dores, quais serão todos os obstáculos que aquele candidato ou aquele colaborador vai enfrentar a partir do momento que ele vai assumir aquele desafio
com muita afinidade, também claramente dentro de um contexto ali muito empático da empresa com ele, tá? Então aqui, ó, vamos chamar assim, são 4 building blocks, ou 4 coisas muito relevantes que o profissional de Employer Brand e principalmente o profissional de Talent Acquisition precisam entender para criar ali claramente um bom script, uma boa conversa com o candidato. Falamos de empatia, afinidade, falamos de change, mudança, né? O grande legal de fazer uma mudança e assumir um grande desafio, e falamos de conflitos, verdades, para que justamente você tenha um equilíbrio muito bom e essa conversa seja muito franca e muito meaningful, muito significativa para os dois lados, tá bom? Espero que tenham gostado do programa de hoje, não esqueçam de seguir aí o canal até para que vocês tenham outras novidades relacionadas não só a Employer Brand, mas a todo um contexto aí de gestão de marketing, negócios e plataformas digitais, tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.